Olá para você, meu nome é Leandro Gardini, eu sou compositor de trilhas sonoras e eu também estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. O nosso programa está realmente muito top, porque a nossa fronteira interior vai ser um pouco desvendada hoje nesse bate-papo fantástico com essa profissional maravilhosa, Melissa Veloso. Gratidão aí por você ter vindo. Eu que agradeço. Os agradecimentos para a Érica Bonfim, que nos aproximou. Com certeza. Perfeito. Obrigada, Érica. Melissa, conta um pouquinho dos nossos internautas, onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional, e a grande curiosidade dos internautas é como você enveredou nessa parte aí tão misteriosa, mas tão deliciosa, Tão enigmática. tão enigmática. Que é o cérebro e a mente. Isso. Eu nasci em São Paulo, no Ipiranga. Amo Ipiranga. E meus pais eram psicólogos, então eu digo que quando eu entrei na faculdade de psicologia, para mim o Freud era meu avô. De tanto que eu já tinha escutado sobre. Mas antes de fazer psicologia, eu fiz educação física. Porque na terceira série primário, né, da unidade, acho que hoje mudou o nome, né, no terceiro ano, como chama hoje é o médio. O médio. Então no terceiro ano eu fui considerada limítrofe. O que é limítrofe hoje? 70%, 70, QI eu tinha 70, minha nota era de 70, né, no QI. E isso fez com que meus pais, minha mãe era psicóloga, imagina que a filha ia ter algum tipo de limitação, era uma coisa que não cabia. Ela brigou com a psicóloga da escola, mas eu tinha, por mais que minha mãe me defendeu, eu tinha uma dificuldade. E hoje eu sei qual era essa dificuldade. Com isso, eu fui indo a trancos e barrancos. Como eu tinha muita facilidade com a área motora, falei, é melhor eu fazer educação física porque é mais seguro, para eu não me arriscar. E na educação física, como e aí eu fiz tudo, eu fiz nado sincronizado, capoeira, circo, balé, e isso foi treinando meu cerebelo. Hoje eu sei explicar o que aconteceu. Com isso, a minha inteligência foi sendo treinada. Entrei na faculdade de psicologia porque eu queria entender melhor. Fiz a psicologia toda, mas eu acreditava que a psicologia ia me explicar o que tinha acontecido comigo que tinha dado certo. E na psicologia eu aprendi raiva, rancor, ódio, ciúme, ira, esquizofrenia. Eu não aprendi como é que eu tenho sucesso. E na educação física, eu treinava os meus alunos para passar numa prova, para melhorar a performance, para melhorar a frequência cardíaca. Com isso eu fui entendendo, se eu juntar a psicologia, que é genial, com a educação física, que ensina o sucesso, eu estou feita na vida. Encontrei um diferencial. Porque tudo tem que trazer resultados. Exato. Né? E se eu conseguisse quantificar a psicologia, eu também poderia acolher melhor as pessoas. Aonde você está, qual é a sua marca, qual é a sua nota. E com isso eu fui estudando como é que eu vou juntar as duas. E fui tentando juntar as duas. Aonde eu encontrei as duas, Kendi? No cérebro. Porque tem a via sensitiva, que é por onde o cérebro recebe todas as informações, e a via motora, por onde o cérebro emite todas as informações. Pronto, comecei a estudar, fui fazer neurologia no Einstein, com muito medo, porque imagina uma pessoa que foi considerada limítrofe enfrentar a área de medicina. Me enfrentei, daí não fiquei satisfeita, queria mais, tinha mais fome de conhecimento, fiz neurociência médica na Universidade de Duke e depois eu fiz neuropsicologia na PUC. Nesse trajeto todo eu criei a Neural, que é a minha empresa, que ela nasceu em 2005, mas ela foi formalizada na empresa em 2013 e de lá para cá eu mapeio e treino o cérebro e mente. Nossa, fantástico. Você vê, se você não tivesse tido a dificuldade, talvez você tivesse feito psicologia e estava clinicando como qualquer outro psicólogo. Exato. Da mesma forma, né? Exato. Eu falei, como é que eu ensino o sucesso? Porque ao longo dessa carreira, como educadora física, eu tinha alunos com muito problema. Por exemplo, eu tinha uma menininha
que ela tinha problema de respiração. Quando eu dei aula de natação durante muito tempo. Minha piscina era funda. Essa menininha tinha um tique nervoso. E ela não conseguia o tempo da respiração, da nado crawl, por exemplo, porque ela tinha um tique nervoso. Ela se afobava, eu tinha que pôr ela na piscina para salvar ela. Cheguei um dia e falei, ela me adorava, essa menina. Então ela me trazia chocolate, ela me trazia maçã, ela me adorava. Aí eu falei, menininha, você acredita em mim? Ela acredita. Eu lembro direitinho, ela tinha 11 anos. Se eu falar pra você que você atravessa essa piscina direto, você acredita em mim? Acredito. Aí eu falei, então vai. Ela foi e o tique dela sumiu. A mãe dela, que estava naquele vidro de... A mãe dela chorava, porque tipo, parecia um milagre que tinha acontecido. Eu falei, o que será que eu fiz que deu certo? Eu quero repetir. É o comando, isso, né? é o comando. Mas não é assim, a gente olhando o cérebro, tem tanta coisa pra gente conversar. É tudo tão mais fácil. A gente acha que o cérebro é super complexo. Ele é. Mas ele é muito rápido. Se você der o estímulo certo, do jeito certo, você consegue um resultado muito bom. Esse mapeamento eu acabei criando um aplicativo. Por conta da pandemia, eu fazia individualmente, presencialmente antes. Depois disso, eu passei com a pandemia, eu desenvolvi um aplicativo para conseguir mapear grupos de pessoas, e hoje eu faço mapeamento de uma empresa. Qual é o cérebro, como está o cérebro, por exemplo, de uma empresa com 100 funcionários. Eu trago o mapeamento do cérebro ou também em líderes. Por exemplo, essa semana eu vim trabalhar em São Paulo porque eu vim mapear o cérebro de 4 sócios e mostrar para eles qual é o mapa da empresa, da liderança dessa empresa. Ô, Melissa, tem aquela situação assim que a gente fala assim, nós somos o que comemos, sei lá. Numa empresa, a gente poderia falar o seguinte, que a direção é o que a base, os funcionários, o chão de fábrica pode-se basicamente... Eu acho que é o contrário. A liderança reverbera, esse modelo de liderança reverbera na empresa inteira. Então, o cérebro, ele é genial, gente. Se a gente soubesse a capacidade que a gente jamais teria insegurança, jamais teria falta de autoconfiança, porque nós temos um órgão genial. Entendendo isso, qual é a dica que o cérebro dá? Você já falou isso, Kendi, em outras entrevistas que eu te vi e eu sei que você falou. O estudo que o cérebro faz, ele faz uma maestria, né? Ele é um maestro de de uma complexidade gigantesca na nossa via sensitiva, nossa via motora, digestão, circulação. Por onde a gente tem sucesso? Por onde o cérebro tem sucesso? Pelo equilíbrio. Pela homeostase. Se a gente entender que é pelo equilíbrio, é no equilíbrio que mora o sucesso, a gente entende que uma liderança sem equilíbrio, ela está prejudicando o resultado. Não é que ela não está tendo resultado, mas ela não está com um resultado tão bom. Quando ela tem equilíbrio, principalmente quando tem mais de um sócio, quando tem equilíbrio, quando os papéis estão definidos e quando o cérebro da empresa está em equilíbrio, essa empresa tem sucesso. Não tem outra forma, ela tem prosperidade. Porque está tudo convergindo, está tudo sinergindo, está tudo fluindo. Quando você fala equilíbrio, quer dizer também espiritualidade também? Tem relação com espiritualidade, mas como eu tenho um pouco de delicadeza de entrar nessa seara, porque cada um tem a sua fé, cada um tem a sua religião, cada um tem a forma de entender Deus, eu entendo como energia. Okay. E aí vamos falar uma coisa muito interessante. Foi descoberto há muito pouco tempo atrás que o coração tem 40 mil neurônios. E além dele bombear o sangue no corpo inteiro, então você escuta, se você consegue sentir seu cérebro no coração, no dedão do pé. O seu coração, o pulsar, está no seu corpo inteiro. E esse pulsar emite uma frequência. Tem uma frequência que emite uma vibração. Essa vibração é determinante para você atrair o que você está atraindo. Principalmente os atletas, a criar energia, né? Uma luta, por exemplo. Depois nós vamos ter um faixa preta, né? Então, você criar aquela energia que você precisa naquele momento, né? Tudo o cérebro... Vamos falar de atleta. Os atletas, eles têm a potência, eles vivem de uma forma intensa tudo que a gente vive na vida. Quando um atleta vai para uma Olimpíada ou para uma prova, eu atendo o pessoal da natação, né? E eu atendo também o pessoal do CrossFit. Quando ele tem
uma condição diferenciada, por exemplo, os meus atletas de natação, quando eles tinham a referência de sangue no olho, sabe aquele sangue no olho que vem dos americanos de você tem que entrar no negócio, eles não conseguiam ter boa performance. Porque eles pulavam, mergulhavam na água, eles davam um sprint inicial e perdiam uma volta. Se você não tiver treinamento de cerebelo para modular a sua energia durante uma prova, durante uma competição, você não consegue ter sucesso. É o equilíbrio. E esse equilíbrio ele é integral, ele é espiritual. A gente pode dividir em espiritual, cognitivo, afetivo, mas equilíbrio é equilíbrio. O equilíbrio motor, por exemplo, eu desenvolvi um aparelho que mede o equilíbrio, porque o equilíbrio é um marcador, ele é um diagnóstico cerebral. Uma pessoa, quando ela começa a entrar em demência, ela começa a perder o equilíbrio, é o primeiro sinal. Se a gente pensar em engenharia reversa, já que você é formado em engenharia, se a gente pensar em engenharia reversa, se eu treinar o equilíbrio, eu vou estar protegendo esse cérebro. Então a gente precisa treinar muito mais o equilíbrio. O equilíbrio com um pé só é legal? É legal. Agora o equilíbrio com os dois pés, então o meu aplicativo, eu tenho um aplicativo neural, né, que para medir uma empresa inteira, por exemplo, para eu medir pessoas que estão em Portugal, que estão em outro país, para eu mapear o cérebro, né, fazer a bússola. Esse aparelho eu consigo medir o equilíbrio com os dois pés. Por que com os dois pés? Porque pela parte contralateral eu estou mensurando tanto o hemisfério direito como o hemisfério esquerdo. Perfeito. Se eu fizer com o pé só, eu estou só treinando um hemisfério. E a gente está inteira. Por que a gente divide os dois hemisférios? Por que eu tenho que ter um dominante? O ideal é eu estar inteira. Isso é equilíbrio, estar inteira. Ok. Então, hoje, com o surgimento das startups, à medida que elas crescem, e até, por exemplo, entidades de classe, associações, sindicatos, quando aquela chapa ganha, por exemplo, então você tem lá presidente e vice-presidente. Só que o pessoal da equipe, como um todo, eu já presenciei pessoas assim, olha, eu quero ser o financeiro, eu quero ser o relações públicas, eu quero ser não sei o que lá tal. Eu acho que com esse mapa, a gente ajudaria mais o presidente e vice-presidente saber qual posição cada um estaria melhor. Com certeza. Além disso, com certeza, porque a gente consegue ver destaques, a gente consegue ver talentos. Então eu consigo, por exemplo, ver, numa liderança, 4 sócios, por exemplo, quem na hora de ter intuição, quem é que é o melhor, quem eles têm que escutar. Quem na parte de visão do futuro, amplitude de visão, encontrar um nicho de mercado, encontrar uma saída inovadora, eu falo, esse aqui vocês têm que prestar atenção neste aqui. Olha, gente, esse aqui é a base. A hora que vocês têm que pensar em tradição, em estrutura, em suporte, vocês têm que falar com esse cara aqui. Esse aqui, ele digere as coisas com facilidade. Então eu consigo saber qual é o destaque de cada um, para que você, a partir, nem sempre dentro de uma função entre 4 pessoas, tem, por exemplo, a digestão rápida de um saco boi, por exemplo. E com os destaques, com a bússola, eu consigo enxergar isso. Perfeito. E cada um tem um destaque, não é porque toda a liderança eu vou encontrar uma pessoa que tem facilidade em digestão. Não, tem pessoas que têm capacidades que ultrapassam o papel profissional. E é importante a gente saber, porque a partir do momento que você sabe, você pode aproveitar, precisa nomear. Olha, Kendi, você é bom nisso, não abre mão disso. Perfeito. Não, e é bom porque aí você tira os limites. Exato. A pessoa consegue fazer o desenvolvimento. Exato. O que é mais gostoso quando eu entrego a bússola, porque mapeamento eu chamo de pequenos pedaços, né? A bússola é quando eu mapeio o cérebro inteiro. São 5 áreas e mais a área cerebral. Mais a área mental. Então eu entrego para a pessoa como que está quantitativamente, qualitativamente as 6 áreas do cérebro. Principalmente para gestores, para líderes, para executivos, eu faço esse trabalho presencial. E com isso ele pode entender aonde ele tem que investir, que está faltando equilíbrio, aonde está, porque tem o equilíbrio, excesso e falta. Tudo que está em excesso está com efeito contrário, tudo que está em falta está com efeito, está com pouca energia. A gente tem que chegar aqui. Chegando aqui você tem sua performance. Então tem muitas pessoas que se julgam
bom. Tem muitas pessoas que acham que não estão, por exemplo, a ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é você achar, para mim, né? Como é que eu leio a ansiedade? Você quer estar onde você ainda não chegou. Você tem uma fome de evolução. Quando você entrega a bolsa para a pessoa, ela sabe aonde ela quer chegar. Ela sabe o que está faltando. Não fica um sentimento de estou devendo. A grande maioria das pessoas que têm ansiedade, elas têm um sentimento de estou devendo. Se você tem um cérebro, você é genial, você consegue chegar aonde você quer. Só tem que estimular de forma adequada. Muito legal. Você me fez lembrar uma frase lá do Arte da Guerra, do Sun Tzu, que ele fala assim: o rio atinge os seus objetivos que aprendeu a contornar os obstáculos. Né? E nós temos que ser como a água, né? Deixar fluir. Mas eu tenho um sítio. Se eu não direcionar a água, gente, ela faz um estrago absurdo. É verdade. Ela derruba, ela acaba tendo desbarranca o barranco. Então, a água ela precisa ser conduzida. Se a gente não conduzir direito, ela pode causar estrago. E a nossa vida é assim também. A nossa vida é assim também. Os excessos também podem nos prejudicar. E a falta também. A gente precisa entender o que está em falta e o que está em excesso. Por exemplo, coragem. Vamos falar da coragem. Todo mundo, você tem que ser corajoso. Você tem que ser corajoso, você tem que enfrentar a vida, você tem que acordar de manhã, você tem que lutar, você tem que ganhar a prova, você tem que... Se você estimular a sua coragem demais, você vai cair na imprudência. Inclusive, a grande parte dos profissionais cometem determinadas coisas por excesso de confiança. Exato. Então, todo o excesso ele é danoso. Não tem jeito. Tudo que é demais tem efeito contrário. O defeito é a acentuação da virtude. Se a gente acentuar demais, a gente vai perder a mão. E muita gente perde a mão. Tem resiliência demais. Tem resiliência demais, vai entrar numa rota de autoflagelo, porque você vai competir com você mesmo. Isso a gente vê muito nos esportes, principalmente na corrida de rua, onde as pessoas têm que se superar, Então, tá com lesão, tá correndo. Não vai dar certo isso. Se você não respeitar essa máquina, não vai dar certo. Então, excesso, as competências, elas não são ensinadas de maneira equilibrada. Normalmente tem uma tendência a ir para o excesso. Foi para o excesso, prejudicou. Perfeito. Melissa, você quer deixar seus contatos? Gostaria muito. E se você puder falar do aplicativo também. Tá bom. Eu tenho um aplicativo, a TV Relacionamento está dando presente para vocês junto com a Neural, que é mapear o cérebro de vocês. A gente vai mapear algumas competências, né? Você vai receber a devolutiva automática. Então você vai entrar no aplicativo Neural com 2 L's. Isso. Vai colocar o voucher TVR, tá? TV Relacionamento. Então TVR. Colocou o voucher, vai chegar essa atividade para você. No próprio aplicativo você vai responder e no próprio aplicativo você vai receber a devolutiva. Como está a sua resiliência, como que está a sua... Vamos combinar assim, eu vou fazer autonomia, resiliência e flexibilidade. A gente vai mapear essas 3 competências. E você vai fazer gratuito, pessoal? Sim, gente, Maravilha. Gratuito, é presente da Neural e da TV Relacionamento. Perfeito. E suas redes sociais? Instagram, Método Neural. Melissa Veloso, personal do cérebro, neurocientista. Perfeito. Muito Gratidão, obrigada, tá? querido. Uma das Gratidão melhores entrevistas que eu fiz. Olha. Gratidão. Eu que agradeço, obrigada. Internautas, os agradecimentos então a essa fantástica profissional, Melissa Veloso, nós finalizamos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima.